Bem-vindos, amados. Nós vamos começar as nossas aulas de matemática. Eu me chamo Paulo de Araújo e hoje nós vamos ter a primeira aula do sexto ano do ensino fundamental e vamos falar um pouquinho dos números no nosso cotidiano. Vamos nessa? Os números fazem parte da vida das pessoas. Em que situações? Na nossa casa, em várias situações da nossa casa nós conseguimos encontrar os números, né? Até no próprio número da casa, o número 77 está ali localizado. Já é os números, se a gente for lá no calendário a gente vai encontrar os números, se a gente for na televisão a gente vai ver os canais, a gente vai pegar o controle, vai ver números, e em inúmeras situações na nossa casa nós vamos trabalhar com os números. No trabalho aqui está um exemplo de uma colheita de tomates, né? Aí tem a quantidade de caixas, o peso da caixa, o valor da caixa, o valor que a gente vai pagar ao trabalhador, né, a quantidade de pessoas que trabalham, que serão necessárias para plantar, a quantidade de caixas que serão necessárias para colher a tomate. Ou seja, em todas as situações falamos dos números. E até no lazer, né, nos jogos, quando nós estamos jogando futebol, lá no placar tem os números. Quando nós olhamos para a camisa do jogador também vai ter os números. Quando nós vamos jogar lá o Minecraft, né? O Minecraft a gente precisa saber quantos bloquinhos de madeira a gente vai precisar para construir uma casa como essa, né? Quantos bloquinhos de madeira a gente vai precisar para fazer carvão vegetal, quantos bloquinhos de pedra a gente vai precisar para fazer uma fornalha e assim fazer o carvão vegetal. Então nos jogos a gente também usa matemática, usa os números. Estamos aí, ó, no supermercado. Em que situações a gente encontra os números no supermercado? Né? O preço dos produtos, o peso dos produtos, a quantidade dos produtos, o número do corredor. Quando a gente vai pagar, a gente vê números também. Ou seja, em várias situações a gente encontra números também no supermercado. E aí na escola, né? Quando nós pensamos em ir para a escola, a gente já pensa em quê? Em números também, certo? Porque aí a gente vai pensar no horário. Qual o horário que começa as aulas? Qual o horário que eu preciso pegar o meu ônibus? Quantas pessoas cabem no ônibus? Eu tenho que ir mais rápido porque eu tenho que sentar. Quantos assentos tem? Quantas pessoas tem? Qual o horário que o ônibus vai passar? Então tudo isso aí a gente está falando de quê? Números. Quantos professores eu tenho na escola? Quantos professores passam na minha sala? Né? Quantas disciplinas eu tenho, quantos livros eu tenho de cada disciplina, quantas páginas tem cada livro, porque eu preciso dos números para saber onde é a atividade do professor, né? Na qual a página que o professor tem a atividade. Então eu preciso dos números, estão lá na escola também, envolvidos na escola. Então aí eu trago para vocês uma frase para a gente ter uma noção do quanto a matemática e os números estão impregnados no nosso universo. Nessa frase de Galileu Galilei, onde diz aí, ó, a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Galileu Galilei, 1564, 1642. E aí está a imagenzinha do Galileu Galilei. Okay? E aí a gente tem o seguinte: os números são usados com várias finalidades. Em várias finalidades os números são usados. Em que situações? Eles podem ser representados como contagem, ordem, medida e código. E aí a gente vai ver agora um por um. Na contagem a gente tem aí os números, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 bloquinhos, nós contamos a quantidade de bloquinhos. 4 bonequinhos segurando os bloquinhos, nós contamos também a quantidade de bonequinhos. Então aí é uma situação de contagem. E aí a gente pode indagar o seguinte: quantos alunos estudam no sexto ano? A quantidade de alunos que tem no sexto ano está classificado em quê? Na contagem. Quantas turmas tem na escola? Quantas cores de lápis eu tenho? Quantos livros usamos? Quantas páginas tem no livro de matemática? Então todas essas perguntas elas podem ser respondidas com os números. E os números aí vão ser classificados na contagem, ok? E aí a gente tem a ordem. Na ordem eu posso pensar no seguinte: lá na maratona, né, cheguei em segundo lugar na maratona, é o nosso primeiro exemplo lá em cima. Então a colocação, né, a chegada desse maratonista, se ele chegou em primeiro, segundo, terceiro lugar, essa colocação dele é a ordem em que ele chegou. Então aí a gente tem um novo exemplo: estudo no sexto ano do ensino fundamental. Sexto ano também é ordem, está classificado na ordem. Eu sou o 22º aluno da frequência. É a ordem em que eu estou na frequência, no caderninho de chamada do professor. O consultório do oftalmologista fica no terceiro andar do prédio. Então, o terceiro andar é a ordem onde está lá o médico. Pedro é sempre o primeiro a terminar as tarefas. Primeiro também representa o quê? Ordem. Então, a gente tem, ó, segundo lugar, sexto ano, 22º aluno. Terceiro andar, primeiro a terminar, esses aí estão relacionados à ordem, ok?
Então a gente vai para o próximo, que é medida. A gente vai ver as três principais medidas, uma delas, medida de comprimento. Quando eu pergunto a altura de Paulo, eu sei que Paulo tem 1,86 m, ou 1,86 metros, ou 186 centímetros. Isso é o que? Uma medida de comprimento. Quando a gente fala em medida de tempo, a gente pode pensar no relógio, que era isso agora, né? Qual a data de hoje, qual o mês, qual o ano. Tem aí o calendário 2020, então ele está representando a medida de tempo, ok? E também tem a medida de massa, quando eu pergunto o peso de algum produto, quando eu pergunto o peso de alguma pessoa, a massa de alguma coisa, eu estou falando de medida de massa. E os números também podem ser representados com códigos, certo? Então aí a gente vai ver exemplos. O CPF, Cadastro de Pessoa Física, é um código, né? Um código para cada cidadão em pessoa física, né? Esse código gerado representa você, representa uma pessoa. Então é um código que representa alguém. Então tem o WhatsApp, quando você tem o WhatsApp, você usa o WhatsApp, você já tem um código lá. O código do WhatsApp, o seu número do WhatsApp também representa um código. Quando você vai entrar no Facebook, você vai logar, você vai fazer o login e você vai colocar uma senha. Essa senha também é um código. E no simples pegar no celular, quando você pega seu celular, que vai ligar seu celular lá, ele vai pedir uma senha. E essa senha, quando você usa a senha, ela também é um código. E o próprio número do aparelho, o próprio número do telefone, quando você vai ligar para alguém, o seu número de telefone, esse também é um código, ok? Para finalizar, para a gente ter a síntese aí do que a gente viu, os números fazem parte da vida das pessoas. Eles estão presentes em casa, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola, entre outras situações. E a gente muitas vezes nem se dá conta disso, né? Quando a gente diz assim, eu não gosto de matemática, eu não gosto dos números, mas aí quando você pensa um pouquinho, você vai ver que a matemática está em todas as situações, né? A gente lembra lá da frase de Galileu Galilei. O interessante é que os números são usados com várias finalidades, que foi o que a gente aprendeu. Ele pode ser uma contagem, contar, ordenar, medir ou codificar, ok? E aí, para a gente fazer uma práticazinha, vamos na hora da prática, e a hora da prática traz o seguinte para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Você vai fazer no caderno um quadro com pelo menos 10 situações do cotidiano em que você utiliza números. Você vai olhar na sua casa, no seu dia a dia, em que situações eu uso números. Você vai aproveitar e classificar cada situação. Se representa contagem, se representa ordem, se representa medida ou se representa um código. Bons estudos, é um prazer ter vocês conosco, comigo, e na próxima estaremos juntos, se Deus assim permitir e se Deus quiser. Tchau, um cheiro!